Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um Cruzoé Entrevista. Eu sou Felipe Moura Brasil e tenho uma convidada muito especial hoje. É a Verena Pacola, estudante de medicina da USP. Ela é a brasileira que descobriu mais de 25 asteroides para a NASA. E a gente quer conhecer a história dela, assim como de outros estudantes brasileiros de destaque aqui no Brasil e no exterior. Verena, seja bem-vinda aqui ao estúdio Antagonista em São Paulo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite e estou bem ansiosa para nossa conversa aqui. Imagina, é uma honra para a gente receber estudantes brasileiros que estão se destacando. A gente acabou transitando lá num espaço comum na Brasil Conference em Boston, nos Estados Unidos, em abril. Eu estive lá, você esteve, porque ali se reúne uma série de interesses, de curiosidade, de conhecimento, pessoas de diversas áreas. E eu fiquei assim encantado com tanta gente qualificada que eu conheci lá e quis trazer isso para uma reportagem, para uma série de entrevistas especiais. Já conversei com o Matheus Farias, pretendo conversar com a Sara Borges e todos vocês vão encontrar essas entrevistas aqui no canal. Verena, em primeiro lugar, antes da gente falar da descoberta de asteroides, o que levou você para a medicina? Eu sou de uma família de médicos, hein? Eu conheço bem a área. Então, eu não sou de uma família de médicos, eu sou a primeira. E eu não sei dizer o que me levou para a medicina. Sempre foi algo muito inato. Quando eu era pequena, eu gostava de ler sobre os 5 sentidos, gostava de ler sobre o corpo humano, brincava que eu era médica. Então, assim, sempre foi bem inato. E sempre que me perguntam isso, eu fico meio sem resposta, assim, porque realmente eu nasci com essa afinidade. Tem muita gente da área da medicina que decide muito cedo, que resolve muito cedo, que tem uma identificação muito grande. Eu vi isso na minha família, entre as pessoas próximas também. Foi o seu caso? Adolescente já sabia o que fazer e ia ser médica? Nunca cogitei outra faculdade. Isso foi uma sorte que eu tive na vida, porque vejo pessoas sofrendo para decidir o que vai prestar, onde. Eu sempre sonhei em fazer medicina na USP. Agora tem esse desafio de ser a primeira médica da família. Eu sei que eu sou o primeiro jornalista, assim, do núcleo familiar. E aí você estudou para a faculdade, você já visava entrar na USP? Olha, era o meu sonho já, mas eu acabei seguindo um caminho diferente. Eu me formei como técnica de enfermagem na Unicamp. Me formei em 2017, faz um tempo já. E eu tô no 4º ano da medicina, então se você for contar, não bate. Mas quando eu acabei o ensino médio, eu passei um ano fazendo pesquisa com neurociência computacional para crianças do espectro autista no Albert Einstein, aqui em São Paulo. Que legal. E do Einstein eu fui para o Canadá fazer neurociência, porque lá no exterior medicina é pós-graduação. E eu via ir para o exterior como o único caminho para fazer essa parte acadêmica que eu gostaria de fazer. Tudo isso antes da USP? Antes da USP. Eu tinha Quer dizer, decidido. você já estava estudando neurociência no exterior antes de entrar para a faculdade? Para explicar um pouco melhor, né, no meu último ano de ensino médio, eu fui fazer uma pesquisa na UFMG com um mentor de Harvard. E ele me contou como funcionava fazer pesquisa no exterior. E eu falei assim, tem que ir pro exterior, então, se eu quiser fazer pesquisa, né? Tô vendo que as coisas são um pouco diferentes. E foi quando eu coloquei essa ideia na cabeça, quando eu coloco uma coisa na cabeça. Pra tirar é difícil. Daí eu falei assim, vou pro exterior. Daí eu fui fazer pesquisa no Einstein, fui realmente pro exterior. Daí nesse caminho eu fui pra ONU representar o Brasil na Assembleia da Juventude. Daí eu me apaixonei mais ainda pra sair aqui, pra expandir minha visão de mundo, né? E foi indo, mas lá a medicina é pós-graduação. Você faz 4 anos de graduação, faz uma pós em medicina, a mesma coisa para direito, eu acredito. E foi quando, por questões principalmente financeiras, mas também porque eu vi que o melhor caminho para eu seguir na medicina seria realmente no Brasil, se eu quisesse me formar como médica. Por essas questões financeiras, tudo, então eu retornei para o Brasil e tive meses para prestar para o vestibular depois de 3 anos longe do ensino médio, e eu fiz ensino médio público. Então, assim, muitas matérias eu já não tinha tido. Então, eu aprendi do zero para prestar a prova e entrar na USP. E você nasceu no interior de São Paulo? Isso. Qual é a cidade? Eu nasci em Campinas, mas passei minha infância em Salto. Uma cidade bem pequena. Salto? Salto. Do lado de Tu. E Ribeirão Preto, na sua vida, entra onde? Na USP. Na USP. Ah, tá. Porque lá é o campus de medicina e aí você foi pra lá. Mas você é de Salto, cidade ali do interior paulista. Isso. Minha família atualmente mora em Indaiatuba, do lado de Salto, mas cresci nas 2 cidades. E esse estudo no exterior antes da USP foi em qual cidade?
Foi em Vancouver, no Canadá. Vancouver, no Canadá. Passou uma friaca danada lá. Sabe que não? Que tô achando que você gosta de frio, né? Eu gosto de frio. Eu sou Ela tava falando antes aqui que Ribeirão Preto é muito quente. muito quente, mas é uma ótima cidade, a faculdade, não tenho nada contra, eu amo a USP. Claro. Mas é uma cidade quente, meu Deus, você derrete lá. E aí, como é que aconteceu essa história de você fazer uma experiência com a NASA? Eles têm um programa para estrangeiros, você fez daqui virtualmente, você foi de novo para os Estados Unidos. Como que aconteceu isso na sua vida? Não, legal. Como eu tava contando, eu voltei do Canadá e coincidiu com o começo da quarentena. Então foi aquele primeiro ano de quarentena, 2020. Além de ter que começar a estudar para o vestibular pela primeira vez e rever tudo de ensino médio que eu não via há 3 anos e talvez nem tivesse aprendido, eu tinha que ficar trancada no meu quarto. E assim, não sei se deu pra perceber, mas eu sou muito inquieta. Eu queria estar no hospital, eu queria estar fazendo pesquisa, eu queria estar em tal evento, eu queria estar, assim, no mundo. E tive que ficar trancada no quarto estudando coisa de ensino médio. Pra mim foi uma tortura. Tortura, assim, meu Deus, gente. Além da pressão do vestibular. E foi quando... Mas o fato de ter que ficar em casa também acaba empurrando pro estudo, né? Também ajudou, mas o que me move, assim, realmente é essa paixão por estar adquirindo novos conhecimentos. E fora de casa, né, no mundo, a gente consegue muitos, mas foi quando eu comecei a pesquisar oportunidades online e descobri que eu podia aprender a caçar asteroides, fazendo um treinamento. Isso você descobriu num portal de internet? Eu pesquiso sempre muitas oportunidades, assim. E me deparei com essa e falei, Mas você já tinha algum interesse por astronomia ou qualquer coisa parecida? Já, sou muito curiosa. Eu falo que o que une para mim a medicina e a astronomia, a ciência espacial, é o desafio, assim, é a curiosidade, porque tem muita coisa para descobrir. Minha área preferida na medicina é o cérebro, eu gosto de neuro, eu quero ser neurocirurgiã. E assim, o cérebro ainda é um mistério pra gente. A gente não sabe, acho que nem metade do que tem pra saber do cérebro, e a mesma coisa do espaço. Então sempre foram 2 áreas que me chamaram muita atenção. E tem todo um estudo sobre a relação entre os astros e o cérebro. Você também se interessa por isso? Sim, numericamente é bem semelhante. Agora, qual é o mecanismo para descobrir asteroides e você fez isso de casa? Quer dizer, eles têm um programa para você monitorar o espaço e você passou a se interessar e se tornou uma expert nesse programa? Como é que é? Então, eu participei da primeira edição do Caça Asteroides no Brasil. Foi feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em 2020. Participei dessa edição, mas é um programa que acontece internacionalmente, todos os países, várias vezes ao ano, é gratuito. Você baixa um software, faz o treinamento deles, e você passa a receber imagens de um telescópio que está no Havaí. E você faz a análise pelo software dessas imagens, uma análise numérica, visual, e envia um relatório para Harvard e eles analisam se há ou não asteroide para comunicar à NASA. Mas você que identifica os asteroides por meio desse programa que traz imagens resultantes de um telescópio no Havaí. É isso? Assim, vou te explicar um pouco melhor. Para tentar fazer com que o nosso espectador consiga visualizar mais ou menos a ferramenta. Não, vou explicar então para todo mundo que está assistindo. Quero ver, olha para a câmera, Verena. Vamos lá. É assim, eu faço treinamento e passo a receber pacotes de imagem de um telescópio que está no Havaí. Cada pacote é composto por 4 imagens, que são tiradas sequencialmente. Então, se são tiradas sequencialmente, todo mundo concorda que tem uma diferença de tempo entre a primeira e a última imagem. Então, o que eu analisava no software é o que mudou no espaço naquele período de tempo. Então, quando eu notava algo se movendo em uma órbita, assim, ou que eu achava que poderia ser uma órbita, eu fazia análise numérica desse asteroide, desse objeto, para ver se era um asteroide ou não. E são aquelas imagens que a gente está acostumado a ver do espaço, um fundo preto com um monte de brilhos de estrelas. Como é que é? Uma imagem meio cinza, assim, com os pontinhos pretos. É confuso, assim. É uma imagem cinza em péssima qualidade. Tá conseguindo visualizar. Péssima qualidade com os pontinhos pretos. Ou você pode inverter o padrão de cores também do preto e branco. E aí você faz uma busca ali, um monitoramento e raciocinando por meio lógico a questão do tempo, do espaço, dando zoom. Isso. Analisa cada pedaço, tem que ter muita paciência, assim. E aí tem um asteroide que é considerado fraco,
que é um dos mais relevantes para ser descoberto, e você descobriu um desses, foi isso? Isso. Então, eu descobri 25 asteroides, eu acho que mais até durante esse programa de caça a asteroides, e me convidaram para receber uma medalha de honra ao mérito brasileira. E eu fui receber. E eu achava que eu ia receber só a medalha, que era isso. E quando eu cheguei lá, eles me deram a medalha e me deram também um troféu, porque um dos asteroides que eu detectei é classificado como asteroide fraco, que é um asteroide que não teria sido detectado por softwares automáticos ou por pessoas normalmente, e eu consegui detectar, e normalmente são os que caem na Terra, assim. Cai asteroide todo dia na Terra. A gente acabou pulando alguns conceitos. Você sabe conceituar asteroide? Para o nosso público leigo, o que é um asteroide? Tá, falando assim, eu também não sou da área de astronomia, claro. Sou da área da saúde, mas o que eu aprendi, estando envolvida com esse assunto agora, é que asteroides são fragmentos que sobraram da formação inicial do nosso sistema solar. Então, eles podem ser, por exemplo, compostos de rochas ou metais, e eles circulam principalmente entre Marte e Júpiter. É a órbita principal de asteroides que a gente tem no nosso sistema. E é onde eu analiso normalmente para achar. E tem muitos que caem? Isso. Todo dia cai, não sei a quantidade certa agora, do peso que cai de coisas espaciais na Terra. Mas cai asteroide todo dia na Terra. E vira meteorito, né? Ou vira pó e a gente nem fica sabendo. Mas em geral não rende nenhum perigo. Não, mas estrela cadente. Sabe quando você vê estrela cadente no céu? Sim. E faz pedido. Isso. Isso a gente sabe, a gente faz, né? Na dúvida... É um asteroide. É um asteroide. Muito bom saber. E aí, a partir daí, o que mudou na sua vida? Tudo. Então, várias portas se abriram. Demais. Nesse período, além de descobrir os asteroides, o meu objetivo principal era entrar em medicina na USP. E eu alcancei. Então, foi tudo no mesmo período. Quem me ajudou a receber minha medalha foi a USP, que financiou minha ida. E eles publicaram, quando eu retornei com a medalha e com o troféu, eles publicaram minha história no jornal da USP. E disso, viralizou no Brasil. Mas você entrou pelo vestibular? Eu já era aluna, já estava acabando o primeiro ano de medicina, quando me chamaram para receber a medalha. Porque até então, a pandemia não permitia a gente ter essa entrega de medalhas presenciais, tudo. Então, quando foi permitido, a USP me mandou para Brasília para receber essas coisas. E quando eu voltei, eles publicaram minha história. E do jornal da USP viralizou, assim, de um jeito que eu não conseguia assimilar até hoje. Daí foi uma loucura. Daí eu participei de um monte de programas de TV, fui chamada pra um monte de coisa, virei personagem da Turma da Mônica, que é o negócio mais legal da minha vida inteira. Gente... Não, conta essa história pra gente. Como é que é virar personagem da Turma da Mônica? Nossa, é muito doido. Eu não sei, eu não consegui entender ainda. Maurício de Souza agora é meu melhor amigo. Te amo, Maurício. Você teve contato com ele? Sim. Que ótimo. Eu recebi uma homenagem da Turma da Mônica do Dia das Meninas e Mulheres na Ciência. Criaram meu personagem. E depois disso, já fui gravar podcast com eles, com a Mônica, filha do Maurício. Gravei podcast com ela. Aí conheci o Maurício e ele é apaixonado pelo espaço. O Maurício ama espaço. Assim. Ele é uma figura extraordinária, né? Eu falo porque eu era moleque e lia as revistinhas da Turma da Mônica. Na época de férias saía o almanaque da Turma da Mônica, almanacão e tal. E é um incentivo para a leitura para as crianças, e ver que ele continua incentivando, chamando você, dando destaque, usando como referência. É um trabalho todo educativo. Sim. Por meio das imagens, por meio das histórias, né? E nós, jornalistas, amamos histórias. A gente está aqui ouvindo a sua história. E o Maurício de Souza fez isso de uma maneira fascinante, né? Fica aqui a reverência. Muitas vezes é chamado de Walt Disney brasileiro, só que ele é essa figura singular, né? Eu aprendi a ler com os quadrinhos, com as histórias dele. Então, tem virado personagem. E em relação aos Estados Unidos, você... teve uma oportunidade de conhecer a NASA porque você descobriu o asteroide? Acredita que não? Não convidaram você aí, então fica aqui o protesto. NASA, tá na hora de vocês mostrarem aí os departamentos, os foguetes, para a Verena, que descobriu mais de 25 asteroides, inclusive um fraco para vocês. Sim, eu queria muito ter essa oportunidade. Eu não sei se as coisas teriam sido diferentes se não fosse pandemia, quando tudo aconteceu.
Mas eu ainda não estive lá. E aí a vez seguinte que você voltou aos Estados Unidos, assim, não para turismo, mas para alguma questão acadêmica, foi na Brasil Conference? Que eu voltei, eu sempre tive muita conexão, assim, de ver os laboratórios de pesquisa lá. Então, por exemplo, no meu período lá em Boston, eu conheci pessoalmente agora, né, o Dr. Leonardo Riella, que fez aquele transplante. Você ouviu falar do rim de suíno para humano? Ah, sim, eu ouvi Ele falar. é brasileiro. É, muito legal. E daí, Precisamos entrevistá-lo também, hein? Vamos anotar aí, produção. ele é incrível, assim. Acho que ele vai ganhar o Nobel ainda em um futuro breve. E foi muito legal, então sempre tive esse contato. A faculdade de medicina cobra muito, muito da minha presença física e mental. Então, às vezes fica difícil eu estar fora do país. Mas como eu já te disse, também tinha feito projetos com a ONU, né? Estive na ONU para representar o Brasil na Assembleia da Juventude. Onde isso? Lá Você esteve? em Nova York. Lá em Nova York. Na ONU mesmo. Sim, no prédio na da sede. Assembleia. Uhum. Vi aquela salona lá da ONU. Nossa, foi muito legal. E então, sempre muito envolvida, mas não necessariamente presencialmente. E Harvard tem alguma conexão aí com a medicina que possa levar você a realizar estudos por lá? Sim. Porque você se interessou pelos laboratórios, eu vi que o Matheus, inclusive, fez um tour lá com você para mostrar. Sim. O meu sonho era ir para Harvard, assim, um dos meus sonhos é estar em Harvard, sempre sonhei com isso. Eu te contei que eu tinha feito pesquisa com um mentor de Harvard durante meu último ano do ensino médio. E eu quero muito voltar, eu não vejo a hora de voltar para Harvard, eu não sei ainda exatamente quando da minha graduação que vai ser, mas é incrível, assim. A estrutura. Uhum. O que você viu lá de laboratório, de equipamento, que mais chamou sua atenção? Além do ambiente universitário, que, claro, é muito acolhedor. Sim, eu acho que atualmente estou me envolvendo cada vez mais com a área do empreendedorismo. Contando até ainda dessas coisas que aconteceram malucas, né? Depois que a minha história foi contada, eu entrei pro Forbes Under 30. Pois é, tá lá no seu registro, na conta de Instagram da Verena, tem todos esses títulos já. Tá ficando pequeno o espaço de descrição para caber isso tudo. Como é que foi essa história? Você entrou como? Sempre fui muito ligada na lista da Forbes. Tipo, um sonho assim parecia muito distante, mas sempre acompanhei quem tava na lista do Under 30. E quando... Mas essa lista do Under 30, quer dizer, sub 30 anos, ela é em relação a quê? A pessoas que estão desenvolvendo coisas interessantes, ela é aberta a todas as áreas ou é mais restrita a uma área específica? Até o ano passado, que foi o ano que eu entrei, eram 15 categorias diferentes, e eles selecionam os jovens de maior destaque do país para entrar, ser destaque em cada uma dessas categorias. E eu entrei na área de ciência e educação. Então, você entrou como uma das 15 pessoas selecionadas do Brasil para disputar? Não, a Forbes Brasil tem a lista fechada do Brasil. Sim, então eles Forbes Brasil. Selecionam jovens de maior destaque aqui no Brasil. Certo. Dentro dessas 15 categorias. Eu não sei exatamente quantas pessoas que são no total, mas eu fui destaque da ciência e educação. E aí, antes de você falar isso, você estava contando sobre Harvard. Daí, nisso de Foi só um parêntese aqui para mais uma qualificação. Não, é porque tem ligação, porque depois disso eu acabei criando muitos contatos e me envolvendo muito com esse meio do empreendedorismo. E conhecendo muitas empresas, né? Porque, a visibilidade que isso dá é muito grande. Então, foram muitas portas que foram abertas e eu tenho muito interesse por inovação. Isso. Então, fui aproveitando essas oportunidades e gostando cada vez mais da área de inovação. E é notável que em Harvard a parte de inovação é muito avançada. Eles investem muito nisso. Então, é uma área que eu quero explorar mais lá. E inovação em que ponto exatamente? Porque inovação é um termo genérico, você diz inovação tecnológica, são equipamentos, é mais essa área? É o desenvolvimento de novas inovações para a área da saúde, né? Então, quem está à frente das novas tecnologias de inteligência artificial, de novos produtos físicos mesmo, né? Protótipos, de diversas áreas, assim. E qual é a área da medicina que mais fascina você? Neuro. A neurociência continuou sendo. Você deu uma volta ali de enfermagem, estudou neurociência, depois foi para a USP, mas continua buscando o caminho dessa especialização. Nunca mudei de ideia sobre a neuro, sempre Que ano foi. Que ano você está na faculdade?
4º ano. 4º ano. Uhum. E você pensa em fazer, por exemplo, uma residência no exterior, algo assim? Então, agora eu tô nessa fase de... Eu tava até agora falando com os neurocirurgiões pra ver o que eu ia decidir, se eu quero fazer residência aqui ou fora. E eu acho que eu vou prestar as provas pro exterior mesmo. Dizem que prestar, chama STEP. Tem STEP 1, STEP 2. E daí agora eu tô vendo esse novo universo, porque é tudo diferente. Aqui lá é a mesma coisa de vestibular, é tudo diferente o acesso. Então... E são quantos anos a Faculdade de Medicina da USP? Está no 6. 4º, faltam 2. Uhum. E pra gente caminhar aqui pro final, e o Instagram? Você faz vídeos, faz stories o tempo todo, você gosta de movimentar as suas redes, porque existe hoje todo um universo de influenciadores e influenciadoras. Às vezes tem pessoas que olham com olhos críticos, às vezes muita gente fica com a impressão de que as pessoas estão lá mostrando vídeo, postando, etc. E eventualmente não estão se preocupando com os estudos. E essa é a preocupação que a gente fica, assim, mas as pessoas não estão estudando também, não estão se qualificando. Evidentemente que as suas conquistas, elas mostram que você sempre se dedicou. Aliás, você era aquela pessoa que sentava na frente da sala, que copiava toda a matéria, que era vista como pessoa mais dedicada, aplicada. Nossa, você era assim na escola? As pessoas acham que eu tenho facilidade, mas a verdade é que eu sempre fui muito dedicada. Tem um esforço muito grande. Sim, uma vontade de aprender, assim, muito grande. Em relação ao Instagram, eu estava numa festa junina outro dia, e aí eu fui conversar com um médico, que é membro da Academia Nacional de Medicina, inclusive, um médico excelente, com uma cabeça muito boa. E nós estávamos falando sobre isso, sobre influenciadores, etc. Ele falou, já tem uma piada no meio médico. Claro que é uma síntese cômica, não é descritiva totalmente da realidade, sempre há exceções. Mas ele falou assim, olha, hoje só faz residência quem é ruim de Instagram. É para dizer assim, tem muita gente fazendo sucesso nas redes sociais e acaba ganhando dinheiro com isso. Acaba conseguindo permutas, acaba conseguindo patrocínio de marcas, eventualmente, mesmo na área científica, você pode fazer propaganda de determinado equipamento, de determinado medicamento, etc. Mas você, com o seu interesse para neurociência, você vê essa movimentação virtual como algo que pode auxiliar a abrir portas, mas que evidentemente não substitui o seu trabalho, a sua vocação médica. Eu acho que a parte de Instagram e de eu postar coisa lá foi uma consequência da minha história ser divulgada. Claro. As pessoas procuraram saber onde ela vive, o que ela come. Não, foi para isso que nós chamamos você aqui, Verena. Você olha, o que Verena come, onde ela vive, de onde veio alguém que teve todas essas conquistas. E, na verdade, foi uma responsabilidade que eu senti, que eu passei a ter, né? Porque, por exemplo, quando eu tive esse estalo, foi quando eu acordei e vi uma solicitação de mensagem no meu Instagram falando assim, oi, Verena, minha filha de 7 anos, te viu ontem na TV e agora ela quer ser médica astronauta. Exatamente. Aí eu falei assim, olha o poder que contar a minha história pode ter na vida de uma garota. Porque, assim, mulher, falando como mulher, a gente sabe a dificuldade que é ser mulher nesse mundo. E como é difícil a gente arranjar nosso espaço, historicamente falando. As coisas estão tendendo a melhorar, é óbvio, mas eu passo por situações quase que diariamente por ser mulher, sabe? Então ainda não é fácil. Então, eu você citou um exemplo de inspiração, e é isso que a gente busca aqui, né? Citar, mostrar a sua história, a de outros estudantes que estão se destacando para inspirar as pessoas, porque a gente quer justamente que os brasileiros se dediquem, se qualifiquem, busquem conhecimento para poder investir no Brasil, inclusive, e trazer esse retorno para a sociedade. Continue, por favor. Não, e daí foi essa responsabilidade, eu notei que tinha um poder de inspirar meninas, e para mim isso é muito importante, elas terem a consciência que o lugar delas é onde elas quiserem estar. Claro. Se elas quiserem ser médicas, astronautas, caçar asteroides, fazer astrofísica, tá no Gibi da Mônica, tá em Forbes, tá em qualquer coisa, eu acho que essa imagem que ficou muito importante para... Agora você citou uma palavra muito importante, que é esforço, dedicação. Não se chega a todas essas conquistas sem isso. Né? Às vezes até as pessoas têm talento, etc., mas se não lapidar o talento, se não correr atrás, não aparecem essas oportunidades todas. Né? E eu vejo que você está correndo, obviamente eu
trago uma provocação aqui para a gente sempre refletir sobre o mundo virtual também, mas eu mesmo o meu trabalho acabou sendo exposto pelas redes sociais. Sim. E durante muito tempo eu fui ali publicando os meus artigos, minhas crônicas, e ganhando seguidores, e aí isso foi ampliando, veio um momento muito turbulento do cenário político brasileiro, então a comoção nacional em torno daqueles temas sobre os quais eu falava, ela aumentou muito, então a minha visibilidade foi crescendo imensamente, até que um grande veículo falou, opa, vem aqui, vou contratar você, vou remunerar você para você continuar fazendo esse trabalho exatamente como você faz nas redes sociais. Então, assim, para mim, essa história, eu tenho uma afinidade tremenda, porque começou a haver uma procura pelo meu trabalho, e aí você citou um ponto que eu acho muito interessante, que é a curiosidade sobre a sua vida. É muita gente que fica curiosa sobre a sua vida, e a maneira de você saciar um pouco dessa curiosidade, mostrar aquilo que você está fazendo, é você mesma produzir conteúdos para muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque senão você tem que responder uma a uma, né? E é óbvio que a gente busca dar atenção a todo mundo, mas às vezes você faz um vídeo que já sacia aquela curiosidade, certo? Sim. Mas o Instagram, assim, é uma coisa bem secundária na minha vida. Porque, poxa, fazer faculdade de período integral é uma faculdade tão puxada. E eu tenho minhas prioridades muito claras na minha cabeça. Então, assim, eu quero meu diploma e isso é inegociável. Então, eu quero ser uma boa médica. Eu tenho, assim, notas excelentes na faculdade. E pra mim, tipo, o Instagram não vai me atrapalhar nisso, entendeu? Mas sempre que eu vejo... Agora, por exemplo, tô de férias essa semana. Já volto semana que vem pra faculdade. Mas daí já movimento mais o Instagram. Já consigo mostrar mais coisa aqui, ali. Mas eu acho que é muito importante também ter esse foco em prioridades. Claro. Sua prioridade é estudar, é conseguir realizar o seu sonho e a sua vocação. E para a gente encerrar, a sua família. Eu soube que a sua avó ficava muito orgulhosa da sua conquista. Como é que foi essa relação e o encantamento com esse universo que você acabou abrindo? Legal. Minha família, minha mãe e minha avó, na verdade. Eu nunca conheci meu pai. Então, as duas me criaram, duas mulheres fortes criando uma nova mulher, assim. Então, eu falo que sou uma mulher criada por mulheres, lutando por mulheres. E eu quero dar o nome dos meus asteroides, o nome da minha avó, o nome da minha mãe, se eu puder nomear. Claro, sempre. E ela, muito feliz, óbvio, me apoiando sempre. Eu cresci ouvindo que eu poderia ser o que eu quisesse ser da vida. Então, de bailarina, que eu gostava de fazer balé, até astronauta, que eu também tinha interesse. Então, o que eu quisesse fazer, eu sempre tive muito apoio. Isso foi uma sorte muito grande que eu tive na vida, né? E então, isso foi essencial para minha curiosidade em explorar o mundo. Quer dizer que você gostaria de dar aos asteroides que você descobriu os nomes da sua mãe e da sua avó? Isso. Quais são os nomes, você pode dizer? Rochelle e Natália. Belos nomes de asteroides. Sim. Verena, e em relação ao futuro, se você pudesse mandar uma mensagem mesmo para os demais estudantes no Brasil, agora que você conseguiu abrir tantas portas, que você está num caminho aí muito legal para se qualificar, fica essa mensagem do esforço, de correr atrás, de procurar as oportunidades? Isso, eu acho que as coisas principais que eu foco diariamente são, na verdade, 3 palavras que eu repito em uma base diária, várias vezes por dia, que a primeira é a curiosidade, que a gente estava falando aqui. Então, explorar o mundo, fazer pergunta e, principalmente, ir atrás dessas respostas, né? A segunda palavra é coragem, porque não vai ser fácil. Não é fácil passar por barreiras, quebrar barreiras que existem historicamente, né? Como é o caso que eu abordei aqui da mulher, né? Na ciência, tudo. Então, ter coragem de ir atrás, de explorar essas curiosidades que você tem. E a terceira palavra é empatia, porque não adianta nada você ter o conhecimento e não saber como usar, não saber olhar para a pessoa do seu lado e entender o que ela está passando. Então, essas 3 coisas são o maior conselho que eu poderia dar e é o que eu uso todos os dias. Maravilha, já está com uma palestra pronta aqui, a Verena. Empatia é fundamental, Sim. A comunicação com o outro, com o paciente no meio médico. Tem muita gente que acredita, e eu tenho amigos médicos também que ensinam a respeito disso, que é só chegar lá e ver qual é o problema e esquece que tem uma pessoa ali que você precisa realmente atender e que, em geral, quando está atrás de um médico, está passando por alguma dificuldade, né? Então, essa noção, ela de fato é muito importante. Verena Pacola, estudante de medicina da USP, brasileira, que descobriu mais de
25 asteroides para a NASA. Muito prazer, uma honra ter tido essa conversa com você. O prazer é todo meu. Obrigada mais uma vez pelo convite. E foi muito bom. Obrigado a você, Verena. Cruzoé Entrevista, mais uma edição. A gente vai continuar aqui trazendo novos talentos sempre dos estudantes brasileiros de destaque aqui no Brasil e no exterior. E não esqueçam que o Papo Antagonista, o programa que eu apresento, em que eu faço análises também, junto com a nossa equipe de colunistas e repórteres, está na TV, no canal BMC News, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Aqui no canal de YouTube de O Antagonista você encontra também todo o nosso conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.